Beleza, pessoal, aqui estamos aqui com mais uma parte teórica, mas também aqui nessa questão aqui de baixo, essa análise de baixo já é uma análise parece que a sexta ou a terceira questão de vocês, que fala sobre um disco carregado. Beleza, partindo daqui de cima, a gente vai achar um campo elétrico, né? A gente tem uma barra aqui, uma barra de comprimento L, e aí a gente vai pegar essa barra e vai enrolar ela de forma que a gente consiga fazer um anel aqui, vamos representar na figura, e aí a gente quer analisar como se comporta o campo elétrico nesse ponto P aqui, um ponto que está ali na simetria ali, no eixo de simetria desse anel. E aí a gente pode primeiramente pegar um elemento aqui de carga aqui, um elemento de carga aqui associado a uma densidade linear de cargas, porque isso aqui a princípio era uma barra, então uma barra é uma coisa linear, então a gente tem aqui uma densidade linear de cargas, né? E aí então a gente tem aqui o raio desse anel, e tem uma distância daqui do ponto aqui de simetria da origem do anel até um ponto P qualquer, uma distância Z aqui que eu representei. E aí a gente pega um elemento aqui e vai ver como ele se comporta lá. A gente pega um elemento, de que ele vai produzir um campo elétrico infinitesimal dE lá em cima, e aí a gente analisando esse campo, ele está assim. Aí a gente pega a simetria dele do outro lado e analisa esse campo. Ele está assim, poxa, mas um está assim e outro está assim. Então quer dizer que esse campo aqui, que tinha uma componente para cima aqui e para esse lado de cá, e esse campo que vai ter aqui, vai ter uma componente para o lado de cá, você vê que essa componente se cancela com essa componente. Então na verdade a gente estamos falando de um campo que ele vai resultar aqui nesse eixo aqui, bem no eixo de simetria, nessa direção aqui. Ou seja, ele é o DE, que é esse cara aqui, vezes o cosseno desse ângulo aqui, que eu disse que esse ângulo aqui, por semelhança de triângulo, é o mesmo ângulo desse aqui, né? Um ângulo oposto pelo vértice. E aí eu chamei ele de θ. E aí você tem essa relação aqui, desse vetor aqui resultante, desse campo elétrico resultante, com o cosseno desse ângulo aqui. E a gente sabe que o cosseno é esse cateto adjacente aqui, que eu chamei por Z, dividido pela hipotenusa, que eu chamei de Rzinho aqui. Está aqui escrito, cosseno de θ é igual a Z sobre R. E essa densidade aqui é relacionada pela carga dividido pelo comprimento, né, da barra, que eu representei por ds. Aqui é um elementozinho de comprimento da barra. E aí então a gente tem essa relação aqui pelo teorema de Pitágoras, né, que é, na verdade, esse R aqui é o quadrado desse raio mais o quadrado aqui desse Z, tirando a raiz quadrada, né, desse jeito aqui. E então o campo elétrico, a gente tem o campo elétrico que ele é desse jeito aqui para uma carga, né. A gente está analisando um pedacinho de barra, então a gente está analisando um pedacinho ali de carga. Aí então a gente tem aqui um elemento de carga, o campo elétrico devido a uma carga, então uma pequena formação de campo elétrico vai dar uma pequena formação de carga de forma correspondente, né? E aí quando a gente tem isso aqui, a gente pode integrar, né? E encontrar, né, essa relação aqui do campo elétrico já resultante. E voltando aqui, esse campo elétrico aqui, que é o campo elétrico que vai resultar lá no eixo de simetria, não vamos esquecer que ele tem relação com o cosseno do ângulo lá. E aí quando a gente for substituir aqui, ó, vai ser DE vezes cosseno de θ. DE é esse cara aqui e o cosseno de θ é esse cara aqui. Eu já botei aqui direto. Aí a gente está integrando de onde? A gente vai partir daqui e vai integrar por todo o anel, que ele vai analisar o comportamento de todos os campos elétricos gerados lá. Por isso que a gente faz a integração, né? Na verdade, a integração é a soma de todos os campos elétricos que tem lá. E aí a gente vai integrar de 0 a 2πr, que é justamente o comprimento dessa barra aqui. E aí então, a gente continuando aqui, Z é uma altura, ela é constante, a densidade é constante, 4π e ε0 são constantes, e o raio, né, que na verdade não é o raio, na verdade desse ponto até aqui também é constante, é uma distância só. Então todos esse pessoal que a gente tira da integral e integra só na variável que é o comprimento. Então fica a integral aqui
tiramos as constantes e fica a integral desse S de 0 a 2πr. Então a gente tem que esse campo elétrico resultante é dado pela essa expressão aqui. E porque aqui eu substituí, né, esse R ao cubo, que na verdade esse R é isso aqui. Quando você eleva isso aqui ao cubo, fica aqui ao cubo, fica 3 vezes 1 sobre 2, então fica 3 meios aqui. E aí a gente vê que na verdade 2πr vezes esse cara aqui, na verdade é a carga envolvida, né? Porque a carga é lambda vezes ds. Se você pega esse ds como todo o comprimento da barra, então o que você tem na verdade é a carga total da barra, né? E então, para finalizar aqui essa primeira parte, a gente tem que o campo elétrico produzido pelo um anel é dado por essa expressão aqui. A gente pode analisar ele do ponto de vista da carga ou do ponto de vista da densidade linear das cargas, né? Substituindo aqui integrando aqui, substituindo aqui, a gente pode ter a relação também sobre a densidade. Aqui eu escolhi da carga mesmo, porque a gente vai analisar o comportamento de um disco, aqui é só um pequeno anel. Então, mais tarde, aí a gente vai ver lá no disco que um anel é quem vai ser uma pequena tira que a gente vai integrar para formar todo o disco aqui. Então, aqui a gente tem que um elemento lá dado por isso aqui, né, um elemento de carga correspondente aqui, né, como se fosse um anel muito pequeno. E isso acontece aqui nesse disco. Você tem um disco aqui que é um disco de uma superfície, né, uma superfície. E aí você pega um anelzinho aqui bem pequenininho, um anelzinho bem fininho, e vai analisar esse anel, fazer a análise desse campo resultante aqui em cima, devido a infinitos anéis. Então o que a gente vai fazer? A gente tem uma densidade agora que não é mais linear, é uma densidade superficial, porque agora não é mais uma barra, e sim uma superfície. E aí então a gente tem que essa densidade é dada pela carga dividida pela área, e a gente tem que essa carga é a densidade superficial de cargas vezes a diferencial da área, né, que dá toda a carga que está distribuída nessa área, certo? E essa pequena, se a gente pegar um pequeno pedacinho de área aqui, a gente vai ver, na verdade, a gente está pegando um pequeno comprimento aqui de circunferência e um pequeno quadradinho aqui de deslocamento lateral. E por isso que o dA é 2πr/dr. Na verdade aqui está medindo uma pequena areazinha de um quadrado aqui. Beleza? E aí então a gente tem que o dr resultante é o dq lá de cima, né? Que é o anel. A gente vai integrar isso aqui de 0 até o raio, ou seja, a gente vai integrar de um pequeno anel na origem até todos os anéis, até formar a barra toda, ou seja, do 0 até o R. Por isso que os limites de integração é esse aqui. Então a gente integrando isso aqui, a gente vai obter essa relação aqui, né? E aí a gente tem todas essas variáveis aqui. Esse dq a gente vai substituir por esse dq aqui, dq que é sigma vezes esse dA aqui. A gente botou ele aqui, ó, sigma está aqui e o dA está aqui. dr faz parte ainda do dA, 4πε0, isso aqui ainda era dado referente ao anel, né? Então, aí continuando aqui essa integral aqui, a gente vai ter que sigma z são constantes aqui, isso é constante, isso é constante, isso é constante. Esse π aqui eu cancelei com esse π, eu deixei esse r aqui na frente, porque você vai ver que na hora que a gente for integrar, fica facilitando nossos cálculos, né? Aqui vamos aplicar uma substituição simples e chamar u de esse denominador aqui, e vamos derivar o u, né? U em relação a r, né? Que é a variável de integração, e aí fica 2r/dr. Z é constante em relação a r, então z é zero, né? A derivada de z é zero, é uma constante. Logo, a gente tem que, isso aqui eu esqueci de botar esse termozinho aqui, mas esse termo vai aqui na frente. Então, continuando aqui a nossa integral, fica u 3 meios de u aqui no denominador, du. Se a gente passar esse u lá para cima, fica menos 3 meios. A integral disso aqui vai dar justamente esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é uma integral tabelada, integral simples de resolver.
E aí, continuando aqui, a gente vai aplicar, né, nos limites de 0 a R. E aí a gente tem que, esse resultado aqui vai ser esse aqui, com mais umas pequenas manipulaçõezinhas algébricas. Então é isso, pessoal, do disco carregado, é isso aqui. Valeu!